Deus compartilhou conosco essa mensagem no decorrer desta semana e tem trabalhado isso no nosso coração e nós queremos compartilhar com a igreja. Então, abra sua Bíblia no livro de 1 Coríntios, primeira carta de Paulo à igreja de Coríntios, capítulo 11, que também é o texto base da Santa Ceia. Primeira carta de Paulo aos Coríntios, capítulo 11. Primeira Coríntios, capítulo 11. Vamos tentar ser breve, porque ainda temos a ceia, ainda temos uma apresentação para fazer. Quem achou, diga amém? Amém. 1 Coríntios 11, nós vamos ler o versículo 26 apenas. Diz assim: porque todas as vezes que comerdes este pão e beberdes o cálice do Senhor, anunciais a morte do Senhor, até que Ele venha. Amém? Amém? Porque todas as vezes que comerdes este pão e beberdes o cálice, anunciais a morte do Senhor até? Até? Mais forte? Amém? Diga assim: Ele vem. Ele vem. Olha para o seu irmão. Diga para o seu irmão: Ele vem. Ele vem. Amém? Este é o tema da nossa mensagem nesta noite. Feche seus olhos. Pai, nós nos alegramos de estar na tua casa. É bom te agradecer, é bom te exaltar, é bom ter a oportunidade que estamos tendo, Pai, de podermos expressar a Ti a nossa alegria, a nossa gratidão pela Tua escolha em nossas vidas. Senhor, não estaríamos aqui se o Senhor não tivesse nos escolhido. Não estaríamos aqui se o Teu Espírito Santo não tivesse trabalhado em nós, Pai. Então somos gratos a Ti, Senhor, porque em meio a tantos o Senhor nos escolheu, nos separou para sermos filhos do Senhor, Pai. Então somos gratos a Ti. Te peço que somente nos ajuda a honrar esta escolha. A cada dia, Senhor, que possamos engrandecer ao Teu nome, Pai, por essa escolha maravilhosa que o Senhor fez em nossas vidas. Senhor, tributamos a Ti todo louvor, toda honra e toda glória. E Te pedimos, fala conosco nesta noite. Senhor, eu sei que o Senhor tem algo para tratar com a Tua igreja. Eu sei que essa palavra, Senhor, é para a Tua igreja, Pai. Então eu Te peço, prepara-nos para recebê-la. E quanto a mim, capacita-me uma vez mais como instrumento em Tuas mãos, Pai. Tu sabes que eu dependo de Ti, eu careço do Teu Espírito Santo para poder transmitir a Tua palavra ao Teu povo. Senhor, de modo que eles saiam alimentados, de modo, Senhor, que a Tua palavra venha causar impacto e transformação em vidas, em pensamentos, em maneiras, Senhor, de agir e de fazer, Pai. No nome do Senhor Jesus, paralisa toda ação contrária, que nada e ninguém, Senhor, nem mesmo o nosso desânimo, o nosso cansaço, possa impedir ou atrapalhar-nos de ouvirmos a Tua voz e a Tua mensagem. Em nome do Senhor Jesus nós pedimos e assim já Te agradecemos. Amém, Senhor. Amém. Podemos assentar? Ele vem. É o tema da nossa mensagem. Ele vem. Amém? Amém. Vou dizer de novo: Ele vem. Por que eu digo vou dizer de novo? Eu me converti há aproximadamente 33 anos. Faz mais ou menos 33 anos que eu sirvo ao Senhor. Ainda novo, com 9 anos aproximadamente. Daí então você já faz as contas e sabe que eu tenho 42. Tá? Apesar de parecer bem menos, mas é 42. Mas 33 anos faz que eu me converti. E eu me lembro que quando eu era criança,
E ainda na minha adolescência, havia um grito que ecoava nas igrejas. Em qualquer igreja que você fosse, em qualquer evento, em qualquer tempo ou em qualquer ocasião em que a igreja estivesse reunida, havia um grito que ecoava nas igrejas. Às vezes esse grito vinha por forma da ministração da mensagem, às vezes vinha por forma de algum louvor, de algum hino, de algum cântico, às vezes vinha por forma de alguma apresentação teatral. Eu me recordo que naquela época ainda haviam peças teatrais que falavam a respeito disso. Uma das peças nós fizemos aqui logo que viemos para essa igreja, que chamava Mãos Vazias. E esse grito que ecoava nas igrejas, na minha infância, na minha adolescência, era um grito que dizia assim: ó, Ele está voltando. Jesus está voltando. Prepare-se, porque logo Ele vem. Vigiai, porque está chegando o dia da sua volta. E este grito era comum de se ouvir na época em que eu era criança, na época em que eu ainda estava adolescente. E é engraçado como parece que esse grito, com o passar do tempo, ele foi perdendo a sua força. Não se ouve mais como ouvíamos outrora. Eu me recordo ainda da expectativa que nós vivíamos em relação a essa volta, da expectativa que eu vivia. Quantas vezes eu saía para trabalhar na minha adolescência e eu andava no caminho, eu começava a olhar para o céu e eu começava a imaginar os céus abertos. Eu não sei se você já fez isso. Eu começava a imaginar a vinda do Senhor. Quantas vezes eu me peguei chorando no meio da rua? Quantas vezes eu me peguei falando em mistérios no meio da rua, imaginando e na expectativa da volta do Senhor, na expectativa de que com certeza Ele virá. Agora o tempo foi passando, outras coisas parecem ter tomado os lugares nas igrejas, outros tipos de mensagens, outros tipos de palavras, e parece que com este passar do tempo, este grito foi cada vez mais perdendo a força. Pouco se ouve a este respeito, pouco se fala a este respeito. Temos peças teatrais, temos hinos, temos mensagens que falam a respeito de uma série de coisas, mas já não ouvimos com tanta frequência esta mensagem. E o que é que o Senhor deseja conosco nesta noite? Qual é o desejo de Deus para esta igreja nesta noite? É dizer que apesar de fazer 33 anos que eu vivi isso, e alguns anos que outros já viveram essa mesma expectativa, o desejo de Deus nesta noite é dizer que esta mensagem ela não mudou, que a força e a veracidade desta mensagem continua a mesma que tinha há 33 anos atrás, que tinha há 200 anos atrás, que tinha quase 2000 anos atrás, quando Jesus desceu ao céu. A força da mensagem continua a mesma, que diz: Ele virá, Ele vem, prepara a igreja, porque o dia do Senhor está próximo. Apesar de não ouvirmos mais, apesar disso não arder mais em nós, isso é triste, como ardia outrora. Outras coisas mexem conosco no que diz respeito à vida cristã, mas parece que essa mensagem não mexe mais conosco. Parece que com o passar dos anos nós fomos perdendo essa expectativa da volta do Senhor, de que Ele virá. Alguns que dizem ainda: olha, tudo está igual, pastor, nada mudou, está tudo da mesma forma, tudo continua como estava, nada foi se transformando.
perder a força dessa mensagem. Eu estava meditando no decorrer dessa semana e pensando que só quem não quer enxergar é que vive nos dias que nós vivemos e tem a coragem de dizer que nada mudou, que tudo continua como está. Faz um balanço dos tempos que nós estamos vivendo hoje. Olha como as coisas têm se transformado. Há tempos atrás, nós dizíamos assim, olha, vão haver terremotos, é terremoto, e a marca da volta de Jesus eram os terremotos. E eles continuam, mas isso foi se multiplicando. Hoje em dia nós vivemos um mundo completamente diferente do mundo que nós vivíamos há 33 anos atrás. Quantas coisas acontecendo, quantas pestes, quantas doenças, quantas enfermidades, quanta distorção da palavra, quanta distorção de valores. A família já não é mais a mesma, a visão que se tem de família, de casamento não é mais a mesma, o terrorismo aumentando, as doenças aumentando, tudo se transformando. E o engraçado é que até o ímpio acredita que alguma coisa está acontecendo. Até o ímpio começa a imaginar que algo está acontecendo no universo. E a igreja, por um esfriamento, continua pensando, está tudo igual. Nada mudou, continua tudo do mesmo jeito. Como era outrora, parece que tudo continua igual. O apóstolo Pedro, em uma de suas cartas, na sua segunda carta, no capítulo 3, olha o que é que Pedro diz, já sabendo dos tempos que nós estamos vivendo. Pedro diz assim, no capítulo 3 da segunda carta de Pedro, versículo 3 diz assim, não precisa abrir, eu leio: tendo em conta, antes de tudo, que nos últimos dias virão escarnecedores com seus escárnios, andando segundo as próprias paixões. Versículo 4, e dizendo: onde está a promessa da sua vinda? Porque desde que os pais dormiram, todas as coisas permanecem como desde o princípio da criação. Pedro já estava dizendo exatamente o retrato daquilo que nós estamos vivendo hoje. Pedro dizia, olha, vão haver momentos, nos últimos dias, dizia Pedro, em que se levantarão escarnecedores, e que começarão a zombar, dizendo, cadê a volta de Jesus? Não disseram que ele viria, não disseram que ele voltaria, mas na verdade tudo está do mesmo jeito, está tudo da mesma forma, nada mudou, desde quando os nossos pais dormiram, desde quando os primeiros apóstolos morreram e que já pregavam, já anunciavam a volta de Jesus. Pedro diz que nos últimos dias irão se levantar escarnecedores, zombando, dizendo que nada mudou. E nós temos sido vítimas dessa palavra, nós temos sido vítima desse tipo de zombaria, nós temos sido vítima desse tipo de escárnio. E o pior é que temos aceitado isso. E a igreja tem vivido um momento, tem vivido um tempo em que temos mudado o nosso foco. O foco da igreja começou a ser outro. O foco da igreja não é mais a volta de Jesus. Não precisa me responder. Mas pensa um pouco. Quanto tempo faz que você não medita a respeito da volta de Jesus? Quanto tempo faz que isso não ocupa mais a sua mente? Quanto tempo faz que isso não ocupa mais o seu coração?
Quanto tempo faz que essa mensagem não mexe mais com você? Quanto tempo faz que você não anuncia mais essa mensagem? Temos mudado o foco das nossas mensagens. Temos mudado o foco daquilo que temos falado e daquilo que temos ouvido. Temos pregado para o mundo aquilo que temos ouvido. E temos pregado uma mensagem diferente, que não é a mensagem de que Ele voltará. Temos invertido os valores, ou pior, temos mudado o foco. Jesus fala no capítulo 24 do livro de Mateus, em uma de suas parábolas, quando ele vai falar a respeito da sua vida, da sua segunda vida, da sua segunda ou da sua volta. Em uma das parábolas ele faz menção de 2 servos. E ele diz: havia um servo bom e havia um servo mau. E o servo e o senhor da obra, quando foi se ausentar por um tempo, ele entregou para os seus servos aquilo que ele possuía e entregou também o cuidado dos seus conservos. E Jesus dizia: e depois de um tempo, aquele senhor voltou, e o servo bom havia cuidado dos seus conservos. O servo bom havia cuidado daquilo que o seu senhor havia entregue em suas mãos. E ele diz: mas no entanto, o servo mau, ele começou a pensar consigo mesmo. E ele pensava assim: já faz tempo que o meu senhor foi embora. O meu senhor está demorando tanto. E Jesus diz que este servo começou a agir de qualquer maneira. Começou a maltratar os seus conservos. Não estava mais preocupado com a volta do seu senhor. Dizia ele para si mesmo, a Bíblia fala, que ele achava que o seu senhor já estava demorando muito. O que é que Jesus está ensinando nessa parábola? Jesus está ensinando exatamente os 2 tipos de crentes que nós temos. Vivemos hoje uma época semelhante a essa parábola. Uma época em que há o servo bom. O servo bom é aquele que, apesar da demora ou da aparente demora, ele ainda continua dentro de si pensando: eu vou trabalhar, porque não demora e o meu Senhor virá. Mas existe o servo mau, que, como o homem da parábola tem dito assim: olha, já faz tempo, está demorando tanto, que eu acho que essa conversa da volta de Jesus é coisa de outras pessoas, ou é coisa do povo antigo. Começa a agir de qualquer maneira, começa a ensinar o povo de qualquer forma, como se a visão da volta de Jesus não fosse algo tão real como nós já pensamos outrora que seria. Eu pergunto a você: que tipo de servo você é? Que tipo de servo você tem sido? Um servo bom, que apesar de já fazer tempo, eu disse que eu tenho 33 anos de conversão. Quem tem mais tempo do que o pastor de conversão aqui? Deixa eu ver. Jesus amado. Ninguém tem mais de 33 anos de conversão? Ô, minha irmã, Deus abençoe a senhora. Quanto tempo? De conversão? Jesus amado. 55 anos de conversão. Olha que maravilha. 33 anos. Alguns um pouco menos. Mas o bom servo passa uns 33 anos. E eu declaro isso, gente, da glória do Senhor. Então, quanto eu acreditava 33 anos atrás, eu ainda acredito nos dias de hoje. Ele virá. Ele vem. Não demora muito. Dentro de mim ainda
O bom servo acredita nisso. Mas o mau servo pensa que outras coisas são mais importantes. Agora, por que é que pensa isso? Porque às vezes tem aprendido isso. O foco da nossa mensagem tem sido outro. Não tem sido mais a volta de Cristo. Qual tem sido o foco das nossas mensagens? É conquista. E a conquista aqui. Quantos maus servos estão pensando apenas em conquistar aqui? Não são pessoas que não amam ao Senhor, não são pessoas que não foram escolhidas, não são pessoas que estão fora da igreja, não, são pessoas que amam ao Senhor, são pessoas que foram escolhidas, são pessoas que estão dentro da igreja, mas o foco da sua mensagem agora mudou. Qual é o foco? É conquistar, é ter, é material. Há pessoas até que dizem assim: eu nem quero que Jesus volte agora, pastor, porque eu tenho tanta coisa para conquistar ainda. É verdade, parece que é de se espantar, mas é real. Quantos jovens pensam assim? Pastor, não, Jesus não pode voltar ainda, porque eu ainda tenho que casar. Inversão de valores. Valorizamos o material e esquecemos do espiritual. Valorizamos as conquistas aqui. Pastor, Jesus não pode voltar, eu ainda tenho que ter a minha casa própria. Pastor, Jesus não pode voltar, eu ainda tenho muitas coisas para poder realizar na minha vida. Deixa eu dizer uma coisa para você, meu querido. Nenhuma conquista nesta terra se compara com aquilo que Ele há de nos entregar quando Ele voltar. Por maior que seja a conquista, é a sua casa, é o seu casamento, meu querido, que é o casamento perto de encontrarmos com o nosso noivo e vivermos com Ele para sempre. O que é a minha casa própria, perto da mansão que a Bíblia diz que Ele foi me preparar? Visão invertida de valores. Mudamos o nosso foco, mudamos as nossas conquistas para que elas sejam terrenas, porque perdemos o foco dos céus, perdemos o foco da segunda vinda, perdemos o foco da volta de Jesus. Se soubéssemos pelo menos conhecêssemos aquilo que nos aguarda. A Bíblia diz algumas coisas que vão além das ruas de ouro, vão além do mar de cristal. A Bíblia diz: porque naquele dia em que Ele virá, Ele nos levará para o seu lugar. E a Bíblia diz: e lá não haverá mais pranto, não haverá mais choro, não haverá mais ranger de dente, a tristeza lá não haverá. A Bíblia diz: Ele enxugará dos seus olhos toda lágrima, a alegria, a paz, o gozo encherá o nosso coração eternamente. O que é isso? Perto das conquistas materiais. Mas nós não temos olhado para isso. Temos mudado o foco daquilo que nós queremos. Eu não estou dizendo que Deus não vai te dar. Eu não estou dizendo que Deus não tem prazer. Deus tem prazer em te abençoar aqui sim. Deus tem prazer em que você tenha casa própria. Jovens, fique tranquilo. Deus tem prazer no casamento de vocês sim. Deus tem prazer que vocês conquistem. Claro que Ele tem prazer e Ele vos dará isso. Mas Ele diz: busca primeiro o reino de Deus. Busca primeiro ter um nome lá. Busca primeiro ter um lugar lá no reino. E as outras coisas, diz o Senhor, vos serão acrescentadas. É não perder o foco. É não perder o foco. Há coisas mais importantes na nossa vida do que a conquista material. Pastor, mas Deus não pode dar? Claro que pode. Eu tenho pregado isso aqui também. Eu tenho dito que Deus fará, e Deus tem nos dado palavras proféticas daquilo que Ele fará na sua vida. Vivemos
temos visto no ano passado, foi um ano de conquista, e nós vimos aqui pessoas conquistando várias coisas, mas o que eu estou dizendo aqui, este não é o nosso foco. O nosso alvo não é conquista material, nosso alvo tem que ser algo maior, o nosso alvo tem que ser o céu, e ainda é o céu. Agora, por que é que isso tem acontecido? Eu meditava no decorrer dessa semana, eu compartilhava com algumas pessoas ainda essa semana. Por que é que isso tem acontecido? Por que é que as pessoas têm mudado? Por que é que as pessoas não têm anunciado da forma que deveriam? Como vão anunciar se elas não têm ouvido sobre isso? Como vão ensinar se elas não têm aprendido sobre isso? De sexta para sábado, eu fui dormir tarde da noite, fiquei acordado até tarde. E eu estava, durante a madrugada, eu coloquei alguns canais da TV e comecei a assistir alguns programas evangélicos. Não vou citar nomes porque não preciso. Comecei a assistir alguns programas. E eu comecei a ver o foco das mensagens desses homens. Eu comecei a ver o que é que eles faziam para atrair pessoas. E uma das mensagens, se é que eu posso dizer mensagem, uma das chamadas, eu sei que ficou um bom tempo anunciando: olha, Deus vai multiplicar os seus patrimônios em 100 vezes mais, Deus vai multiplicar o seu patrimônio 60 vezes mais, Deus vai fazer isso, Deus vai te dar isso, Deus vai te enriquecer, e começou a falar sobre isso, e foi neste tempo que Deus começou a trabalhar dentro de mim, a respeito dessa mensagem que eu já havia meditado há uns dias antes, e no decorrer dessa madrugada, eu fui dormir incomodado. Eu fui deitar e conversando com Deus e dizendo: Senhor, como temos invertido os valores? Os homens não pregam mais a essência do Evangelho. Os homens pregam terra. Os homens pregam material. O sinônimo de vida cristã é ter abastança, conquistar, multiplicar os patrimônios. É sinal de que a bênção de Deus está sobre a sua vida. Inversão de valores. Pastores disputando pessoas. Perdeu-se a visão do reino e começam a olhar para si mesmo, para o seu ministério, como se fosse algo isolado do reino, fazendo menções de outras igrejas, de outras denominações, como se o falar mal de outra arrebanhasse pessoas para a minha igreja. Inversão de valores. Perdeu-se o foco da mensagem de Jesus. Perdeu-se o foco da mensagem do Evangelho. E a mensagem do Evangelho é apenas uma: arrependei-vos enquanto há tempo, porque tão cedo ele virá, não tardará. Não se fala mais nisso. As pessoas não conhecem mais o Evangelho por conta dessa mensagem. Não se fala mais do reino, a visão não é mais do reino. É a minha igreja. Se a minha igreja estiver cheia, as outras podem até ficar vazias. Se não está bem lá, então vem para cá, que aqui é o lugar certo. Perdeu-se a visão do reino. A visão do Evangelho é para arrebanhar aqueles que ainda não conhecem a Jesus. A visão do Evangelho, a mensagem do Evangelho é para resgatar aqueles que ainda estão perdidos no mundo, e nós temos perdido isso. E agora eu quero dizer pior, é porque aqueles que deveriam estar ensinando isso não estão ensinando. E aí, como a igreja vai ensinar, como a igreja vai anunciar
aí começamos a inverter o nosso temor. Tem pessoas que têm medo e temem, mas o temor dele é por questão de bens. Não, eu não posso errar, porque se eu errar, Deus vai tirar aquilo que eu conquistei. Olha a visão errada. Olha como é que nós temos enxergado o Evangelho. Olha como é que nós temos enxergado o nosso Deus. Não é mais a salvação o nosso foco. Nosso foco tem sido conquistas materiais. Eu não posso andar por caminhos errados, porque se eu andar por caminhos errados, Deus vai pesar a mão. Aí eu vou pegar uma enfermidade, eu vou perder o meu emprego, eu perco o meu carro, eu perco a minha casa própria, como se Deus estivesse preocupado com o seu bem material. Não, meu querido, Deus está preocupado com a sua alma. O seu temor não tem que ser porque você vai perder algum bem material. Não, eu não posso errar, porque há um bem maior que chama salvação, e isso eu não posso perder. Posso até perder os bens, mas a minha alma precisa ter a garantia da salvação. Mas nós não agimos mais assim. Nossa preocupação é perder os nossos bens. E temos ouvido esse tipo de mensagem. Deus te dá, mas se você não permanecer, Deus vai tirar. É um negócio de escravo de Jó, não é? Tira, põe. Não. Nosso foco é outro. Os bens materiais da Bíblia diz que vão sendo acrescentados quando o nosso foco for o reino, for o céu, for a salvação. A Bíblia diz que quando você focar isso, você pode andar por onde quiser, que as bênçãos vão correr atrás de você, aonde você estiver, quando o seu foco estiver no lugar certo. Precisamos voltar a valorizar aquilo que é a essência do Evangelho. Precisamos voltar a poder anunciar, dizendo exatamente o tema dessa mensagem: Ele vem, Ele vai voltar. O tempo passou, mas a mensagem continua sendo a mesma. Perdemos o valor. Não se fala mais nisso. Inverteu-se o foco da mensagem. Isso vem me incomodando de sexta-feira até hoje. Até hoje de manhã, isso vem me incomodando. Porque hoje de manhã, ainda preparando a mensagem, de manhã não, porque já era depois do almoço, meio-dia e pouco. De manhã eu estava dormindo. Mas hoje, durante a tarde, concluindo, preparando a mensagem, Deus me deu uma palavra de consolo. E Deus dizia assim para mim: apesar de terem mudado o foco da mensagem, apesar daqueles que deveriam ensinar não estarem mais ensinando a respeito da volta dele, Deus me disse: ainda existe um mover sobrenatural na terra. Ainda existe um mover sobrenatural na terra. E Deus dizia: este mover sobrenatural, ele tem um nome, e ele se chama Espírito Santo de Deus. Ele ainda continua anunciando a mesma mensagem. Pode os homens mudar o foco, mas o Espírito de Deus continua anunciando. Pode levantar os escarnecedores, pode levantar os zombadores, pode levantar os pregadores mentirosos, mas o Espírito Santo continua com a mesma mensagem. E vez ou outra, ele levanta alguém com uma mensagem como essa de hoje, dizendo em alto e bom som: se prepara na igreja, porque ele virá tão cedo, ele voltará.
levantar outros pastores lá na sua igreja, vai levantar outros pastores em outros campos da terra, que vão levantar a voz e dizer: Ele virá, Ele voltará. Isso não é conto, não, isso não é historinha, não, isso é verdade. O Espírito continua anunciando. E eu creio, meu irmão, eu creio que ainda há os remanescentes. Eu creio que no meio do povo de Deus ainda há os remanescentes. Aqueles que no meio de tanta distorção, aqueles que no meio de tanta mudança de foco, aqueles que no meio de tanta inversão de valores, eu creio que ainda há os remanescentes, que ainda se unem ao Espírito, e ainda são chamados noivas de Cristo, e ainda estão dizendo dentro de si: ora vem Jesus, ora vem meu noivo, eu aguardo a tua vinda. Já faz 33 anos que eu aprendi isso, e faz 33 anos que eu estou dizendo: vem Senhor. O meu maior desejo é estar contigo. Eu tenho conquistas para esta terra, claro que eu tenho. Eu tenho projetos para esta terra, claro que eu tenho. Porque o Senhor me ensina a ter projetos, mas não é isso que enche o meu coração. O meu coração está naquilo que há de ser revelado e que será revelado quando Ele voltar. Mas por que Ele não veio ainda? Já faz 2000 anos, ou mais de 2000 anos. Por que é que Ele ainda não voltou? Por que é que Ele ainda não veio? O que é que tem impedido? Meu irmão, eu preparando a mensagem, Deus me mostrava que tudo já está ajustado. Se Ele quiser vir hoje, Ele vem, já está tudo arrumadinho, meu amigo. Quer você acredite ou não, mas já está tudo ajustado. Pastor, então por que Ele não veio ainda? Pastor, então por que Ele ainda não voltou? Eu vou te dizer por quê. Só tem uma coisa que está impedindo Jesus de voltar. Só tem uma coisa que está impedindo Jesus dessa segunda vinda. Pergunto: o que é, pastor? Eu te respondo: é o seu amor e a sua misericórdia. É porque o seu amor, diz a própria palavra, não quer que nenhum se perca. Tudo já está ajustado para que Ele volte, mas a sua misericórdia não permitiu que Ele voltasse ainda. Sabe por quê? Porque Ele está olhando para a sua vida, porque Ele está olhando para a sua família, porque Ele está olhando para os seus amigos, porque Ele está olhando para aqueles que estão ao seu redor, porque Ele está olhando para o bairro do Parque Viana, e Ele tem visto que ainda existem muitos que precisam chegar a Ele. Por conta disso, e apenas por conta disso, Ele ainda não voltou, porque o seu amor pretende alcançar ainda outras pessoas, pretende alcançar a sua vida, pretende alcançar o seu esposo, a sua esposa, pretende alcançar o seu filho, a sua filha, o seu amigo de trabalho. Para isso Ele quer usar a sua vida, porque quando Ele arrebanhar aqueles que são seus, nada mais impede, meu irmão, de que a trombeta soe. Eu não sei quanto a você, mas isso enche o meu coração. Isto me arrepia quando eu penso no soar da trombeta, quando eu penso em ouvir o meu nome sendo chamado e poder saber que estarei com Ele para todo sempre. Este é o foco da mensagem do Senhor. Por isso Paulo disse para a igreja de Corinto: anunciai a morte do Senhor até que Ele venha. A mensagem não mudou. Entenda o que nós vamos fazer aqui hoje. Paulo diz que quando você participa da ceia, você está anunciando: Ele vem, Ele vai voltar, Ele está voltando. Quantos de nós já perdoamos este mal?
eu quero concluir contando uma parábola, uma ilustração. Um casal de noivos, recém-casados, logo depois de se casarem, por alguma razão, o noivo precisou se ausentar. O noivo precisou ir embora. Não se sabe se por trabalho ou se pelo serviço militar, mas ele precisou se ausentar. E antes de ir embora, ele sentou com a sua noiva e ele disse: olha, eu vou embora por tempo indeterminado, mas não vou ficar lá, eu vou voltar ainda. Logo mais eu volto, só não sei quando. E ele deu para a sua noiva o endereço de onde ele ficaria. E ele disse: olha, qualquer coisa que você precisar, e quando quiser se comunicar comigo, é só escrever. Manda carta que eu vou estar nesse endereço. E eu prometo que eu vou respondendo sempre que você me encaminhar. E assim ele foi embora. Primeiro ano em que aquele noivo estava fora, a sua noiva o encheu de cartas. Cartas dizendo assim: olha, eu estou com muita saudade. Não vejo a hora de você voltar. Ah, como eu te amo, como eu espero o dia que você vai voltar para a nossa casa. E ela se comunicou assim durante todo o primeiro ano. Se comunicou assim com o seu noivo. Só que o tempo foi passando e aquele trabalho não se concluía. E passaram-se 10 anos, passaram-se 20 anos, passaram-se 25 anos. E aquela noiva já não escrevia mais com tanta frequência para o noivo. E quando escrevia, era para pedir alguma coisa que ela sabia que precisava e que estava em falta na sua casa. Mas a carta daquela noiva já não continha mais a mesma mensagem que dizia: ai, que saudade que eu estou de você, meu querido. Volta logo para casa. Vem que eu estou ansiosa te esperando. Não. As cartas eram apenas cartas frias. Cartas pedindo alguma coisa, porque esperava que ele lhe mandasse dinheiro para que pudesse comprar aquilo que ela precisava. O que é isso, se não o retrato das nossas igrejas? O nosso noivo foi embora. A princípio, nós dizíamos: vem, Senhor, que saudade que eu estou. O tempo foi passando. E hoje as nossas cartas, que chamam-se orações, elas não são nada além do que pedimos daquilo que nós precisamos, daquilo que nós necessitamos. Como podemos dizer que amamos ao Senhor, se nunca mais oramos dizendo: vem, Senhor, que eu estou com saudade de ti? Porque se eu amo a minha esposa como eu amo, se ela precisar se distanciar, as minhas cartas serão com esse dizer. Nós namorávamos, né? E ela fez uma viagem, eu fiz uma carta que eu chorei. Escrevendo a carta, não estava escrevendo, mas chorei, escrevi uma carta, parecia que tinha 10 anos longe. Não ficou uma semana, eu acho. Não ficou uma semana. Mas eu fiz porque é isso, por causa do amor. Agora, como é que nós podemos dizer que amamos ao Senhor? Eu te pergunto: quanto tempo faz que você não ora dizendo: ô Senhor, vem? Jesus, vem que eu estou com saudade. Jesus, vem que eu estou aguardando a tua volta. Nossas cartas têm sido apenas: Senhor, me dá. Senhor, eu preciso. Quando não, ainda há uma carta rude, dizendo: Senhor, o Senhor não está vendo o que eu preciso? O Senhor não está vendo o que eu estou passando? Não há mais nenhum relato ou nenhum sinal de amor nas cartas que nós escrevemos ao Senhor. Mas a Bíblia diz que o amor dele não mudou. No mesmo livro de Apocalipse, no mesmo capítulo, no versículo 16,
17, o Espírito e a noiva dizem vem. No versículo 20, a Bíblia diz que o próprio Jesus diz: logo ou venho sem demora. Venho sem demora. A mensagem, essa é a última mensagem da Bíblia. É o último versículo da Bíblia. É o Senhor dizendo: eu venho sem demora. E conclui a Bíblia com alguém, e esse alguém pode ser eu e pode ser você, dizendo assim: amém. Ora vem, Senhor Jesus. Se coloque de pé. Feche os seus olhos e fonte. Feche os seus olhos um instante. Eu disse que talvez não fosse a mensagem que você queria ouvir, mas é a mensagem que o Senhor quer compartilhar conosco. O Senhor quer reacender dentro de você a chama e a mensagem de que Ele vem, de que Ele está voltando. Eu quero perguntar: como é que você está? Como é que isso soa aos seus ouvidos? Quando você ouve Ele dizer eu venho, quando você